Nos destaques do Panorama CBN de hoje, gasolina será reonerada em 47 centavos e etanol em 2 centavos. Impacto na bomba será menor, já que a Petrobras anunciou hoje uma redução no preço da gasolina. CNJ decide afastar juiz Marcelo Bretas. O motivo foi um suposto desvio de conduta na análise de processos da Lava Jato do Rio de Janeiro. Ministro Alexandre de Moraes manda soltar 137 pessoas que estavam presas por atos golpistas de 8 de janeiro. Elas vão ter que usar tornozeleira eletrônica e cumprir uma série de medidas cautelares. E nova chuva em São Sebastião deixa prefeito da cidade e bombeiros ilhados. Panorama CBN. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora tudo que foi notícia hoje. Olha que o dia tá quente, viu? Vamos juntos? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje uma reoneração de 47 centavos por litro para a gasolina com a volta dos impostos federais, PIS, COFINS e CID sobre o combustível. Em relação ao etanol, a reoneração será de 2 centavos. O impacto na bomba será menor, já que a Petrobras anunciou hoje uma redução no preço da gasolina e do diesel a partir de amanhã para as distribuidoras. Para o consumidor, o impacto na bomba será de 34 centavos por litro da gasolina. Haddad disse que estava aguardando a informação da Petrobras sobre a redução que seria anunciada hoje e lembrou que no caso do diesel não haverá impacto, já que a estatal anunciou uma queda de 1,95% por litro. O combustível será comercializado em média a R$ 4,02. Vamos ouvir a fala do ministro Fernando Haddad, que disse inclusive que não quer questionar ou interferir na política de preços da Petrobras. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E, além de tudo, caiu 13 centavos o preço da gasolina, sendo que a nossa expectativa era maior, lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. O governo combinou uma volta parcial do imposto. A volta integral dos impostos federais sobre a gasolina representaria um impacto de 69 centavos por litro do combustível. No álcool, o impacto seria de 24 centavos por litro. Outros anúncios dessa coletiva de agora há pouco do ministro Fernando Haddad é que o gás natural veicular e o querosene de aviação não terão aumento. O governo também informou que haverá um imposto sobre exportações do petróleo bruto para garantir a receita de 28,9 bilhões de reais neste ano. Virada de página e agora a gente volta a falar sobre o desastre no litoral de São Paulo, em São Sebastião. Choveu forte hoje à tarde e 34 bombeiros, além do prefeito da cidade, Felipe Augusto, ficaram ilhados na região de Baleia Verde, uma região de difícil acesso. Eles começaram a ser resgatados de helicóptero. A previsão era de que chovesse hoje 40 milímetros, bem menos do que choveu no fim de semana do desastre que deixou 65 mortos, conforme afirma o vice-prefeito da cidade, Reinaldo Moreira. Até por grau de comparação, para que as pessoas que estão em casa entendam o que nós estamos passando, nós estamos falando aqui de uma chuva que já está começando a água passar por cima da rodovia, e nós estamos falando de 40 milímetros. São Sebastião choveu em 12 horas 680 milímetros, para ter um grau de proporção do que aconteceu com a gente no sábado de carnaval, de sábado para domingo, para ver o tanto que afetou, por isso foi considerada a maior chuva da história do país.
Um novo equipamento que chegou a São Sebastião nesta terça-feira vai reciclar entulho e destroços da tragédia e transformar tudo em matéria-prima, como areia, brita, pedras, argamassa e concreto. Os materiais podem ser usados em diversas partes das construções. A Prefeitura anunciou mais 2 terrenos para a construção de casas populares aos desabrigados e desalojados, mas ainda não especificou o tamanho dessas áreas e nem quantas famílias de fato serão abrigadas. A Defesa Civil e técnicos do IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológicas, identificaram uma rachadura no morro da Praia de Camburi. O geólogo do IPT, Marcelo Gramani, explicou que isso é comum diante do temporal, mas que é um motivo de atenção. Isso é comum, a gente já foi alertado pelo menos em 2 pontos aqui, onde o pessoal já foi fazer vistoria, o pessoal técnico, né? Mas existe a possibilidade de ter novas rachaduras. E essas rachaduras, elas são ruins porque elas mostram que o material, ele já se movimentou. E pode se movimentar no caso de voltarem as chuvas mais fortes. Essa rachadura em Camburi, ela é preocupante de certa forma? Ah, sim, ela tem uma dimensão grande, né? Acho que os moradores foram orientados por outras equipes e por ser uma dimensão maior, assim, a quantidade de água que vai entrar também é maior. Então, rachadura nesses taludes, nessas encostas, barrancos, sempre preocupa. Pelo menos uma pessoa ainda segue desaparecida em São Sebastião e segue também a preocupação, principalmente por conta dessas novas chuvas, dessa nova previsão de chuva, e a gente segue acompanhando tudo aqui no Panorama. Mudando de assunto, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu hoje afastar do cargo o juiz federal Marcelo Bretas por suposto desvio de conduta na análise de processos. O Conselho também instaurou procedimento para investigar o juiz. A decisão foi tomada durante o julgamento de 3 procedimentos abertos contra o juiz que atuou em processos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Os magistrados estavam reunidos até o fim dessa tarde para análise das acusações. O primeiro caso é uma reclamação disciplinar ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona 3 acordos de colaboração premiada realizados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a OAB, nesses processos, o juiz e o Ministério Público negociaram penas, orientaram advogados e combinaram estratégias. O segundo processo é uma reclamação feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O político alega que Bretas atuou para prejudicá-lo na disputa eleitoral para o governo do estado em 2018. Na época, Bretas conduziu um acordo de delação premiada de Alexandre Pinto, ex-secretário municipal de Obras do Rio. Pinto acusou Paes de participação em um esquema de propinas no plano de infraestrutura das Olimpíadas de 2016. E, por fim, o terceiro processo a ser analisado pelo CNJ é uma reclamação disciplinar instaurada pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, sobre dados encontrados em computadores corporativos do magistrado que dão indícios de supostas deficiências graves dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registros. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou soltar 137 pessoas que estavam presas por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Essas pessoas poderão voltar para a cidade de origem, mas vão ter que cumprir uma série de medidas, como, por exemplo, não usar redes sociais, se apresentar semanalmente à justiça, usar tornozeleira eletrônica e não se comunicar com outros investigados. Esse grupo também teve o passaporte cancelado e o porte de armas suspenso. Ao analisar os casos dessas 137 pessoas, Moraes considerou que algumas apresentam problemas de saúde ou têm filhos menores de idade, sendo que a maioria é réu primário. Além disso, essas pessoas já foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por incitação ao crime e associação criminosa, podendo então responder o processo a partir de agora em liberdade, mas cumprindo essas medidas cautelares. Essa não foi a primeira vez que Alexandre de Moraes soltou pessoas que foram presas após os ataques ao STF, ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional. Até o momento, segundo o STF, 603 pessoas foram liberadas para responder em liberdade. Cerca de 800 pessoas permanecem detidas.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o assessor especial do governo norte-americano para o clima, John Kerry, anunciaram a criação do Grupo Especial para a Proteção dos Povos Indígenas e o Combate ao Desmatamento. A proposta tem como objetivos conter os efeitos das mudanças climáticas no Brasil. Esse grupo vai ser multiministerial e os projetos são focados na proteção da biodiversidade brasileira e da costa oceânica do Brasil. No entanto, Marina defendeu que a soberania brasileira é indiscutível e nenhum aporte dará o direito de tomada de decisão quanto aos recursos naturais brasileiros. Ainda permanece em definição o valor exato desse aporte financeiro que os Estados Unidos vão fazer ao Fundo Amazônia. Segundo a ministra Marina Silva, isso ainda depende da aprovação do trâmite no Parlamento dos Estados Unidos, que deve contar com o apoio da iniciativa privada do país. Então, ele se refere a também mobilizar os recursos da iniciativa privada e da filantropia, que é a mesma coisa, sendo que a filantropia é uma quadratura e a iniciativa privada geralmente quer fazer esse aporte de recursos associando isso a crédito de carbono. Nesse momento nós estamos operando no emergencial, aquilo que pode fazer a diferença nesses primeiros 2 anos do governo do presidente Lula. John Kerry chegou ao Brasil no domingo e desde então se encontrou com ministros do presidente Lula para tratar principalmente da questão climática brasileira, como, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, senadores, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se encontrou com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Falando agora de economia, a taxa média de desemprego no Brasil em 2022 ficou em 9,3%. Esse é o menor patamar da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, a PNAD contínua que começou em 2015. Os dados confirmam a tendência de recuperação do mercado de trabalho após a pandemia de Covid-19. A população ocupada foi de 98 milhões de pessoas. O número cresceu 7,4% em relação a 2021, o que representa aí um incremento de 6,7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho em um ano. Para o economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Rodolfo Tobler, a retomada no mercado de trabalho em 2022 foi melhor do que era previsto. 2022 foi um ano que teve realmente uma retomada muito importante no mercado de trabalho, muito melhor do que foi previsto inicialmente. Acho que tiveram 2 fatores que ajudam a explicar mais claramente isso. O primeiro é o maior controle da pandemia, com o setor de serviços voltando a operar ali quase na sua normalidade. Isso é muito importante, porque o setor de serviços ele tem uma quantidade de empregadores muito grande, então ele tem um peso muito grande no mercado de trabalho, e também porque a economia foi mais forte do que era esperado. Apesar da melhora nos índices, a qualidade do emprego piorou em 2022. O país atingiu o número recorde de empregados sem carteira assinada. 12.900.000 trabalhadores estavam nesta condição, o que representa um aumento aí de 14,9% em relação a 2021. Já o número de pessoas em busca de trabalho está 46% mais alto do que em 2014. Nesse ano, o mercado de trabalho tinha o menor contingente de desocupados da série histórica da PNAD contínua. A taxa de desemprego de outubro a dezembro de 2022 ficou em 7,9%, queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre de julho a setembro. No último trimestre do ano, a população desocupada diminuiu 9,4% e chegou a 8.600.000 pessoas. O dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,35%, cotado a R$ 5,224. O euro terminou negociado a R$ 5,529, com ganhos de 0,11%. Ainda no noticiário econômico, a confiança do comércio brasileiro teve a primeira alta em 5 meses. Notícia boa. O indicador da Fundação Getúlio Vargas subiu 3 pontos em fevereiro e atingiu 85,8%. O resultado foi influenciado pela melhora da percepção dos empresários em relação ao momento atual. Segundo a FGV, apesar da evolução, é preciso haver cautela, porque o bom desempenho recupera apenas parte do que foi perdido desde o fim do ano passado. Já as estimativas permanecem em patamar baixo, o que demonstra preocupação com o futuro.
Mudando de assunto, o portal da Transparência do Governo Federal mostra que o coach Tiago Schutz, que ameaçou a atriz Lívia Lagato, recebeu 16 parcelas do auxílio emergencial entre junho de 2020 e outubro de 2021. De acordo com a consulta, Tiago da Cruz Choba, que é o nome verdadeiro dele, recebeu 5 parcelas de R$ 600, 2 de 300 e 7 de 150, totalizando R$ 4.560. A reportagem da CBN entrou em contato com a equipe de Tiago Schutz para saber em que critério ele se encaixou para receber o benefício do governo, mas nós ainda aguardamos uma resposta. Se você não está acompanhando esse caso, eu te conto. A polícia abriu um inquérito para investigar a ameaça do coach à atriz Lívia Lagato. No sábado, o produtor de conteúdo exigiu que ela apagasse um vídeo de humor que satirizava declarações machistas e prometeu. Ele disse aí, abre aspas, é processo ou bala, fecha aspas. E aí, depois da repercussão desse caso, Tiago gravou um pronunciamento de 4 minutos dizendo que não usou a palavra bala no sentido literal, mas com a intenção de dizer mete bala para resolver logo a questão. A defesa da vítima, Lívia Lagato, sustenta que a alegação do acusado de que não usou a palavra em sentido literal não o isenta da responsabilidade. Tiago tem mais de 330 mil seguidores e já sugeriu, por exemplo, que homens devem revidar agressões de mulheres. O presidente Lula afirmou que o governo vai apresentar um projeto de lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. O texto deverá ser divulgado no dia 8 de março, dia em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Esta será a principal ação do governo para a data. Lula ainda não deu detalhes sobre a iniciativa e nem informou quando o projeto será enviado ao Congresso Nacional para análise. O novo Bolsa Família deve pagar R$ 50 a mais por gestante e por crianças e jovens de 7 a 18 anos que façam parte de famílias que recebem o benefício. O programa, com o novo formato, será lançado na próxima quinta-feira com a presença do presidente Lula. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, já tinha antecipado que o governo estudava uma forma de pagar mais para famílias mais numerosas. O novo Bolsa Família será de R$ 600, além dos 150 pagos por criança de 0 a 6 anos. E agora, além disso, esse novo anúncio aí de que o governo vai pagar R$ 50 a mais por cada gestante ou criança e adolescente que exista na família. Hoje, o ministro Wellington Dias não cravou os números, mas confirmou que o governo vai pagar mais para essas famílias mais numerosas que recebam o benefício. Ele vai constar o compromisso do presidente do pagamento mínimo de R$ 600, do acréscimo de R$ 150 por criança, e ele terá também uma regra que leva em conta um per capita, a proporção, o tamanho de cada família, para que a gente tenha mais justiça também nessa transferência de renda. Além disso, é claro, a volta das condicionalidades. E para finalizar o noticiário nacional de hoje, eu te conto que o governo federal recriou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O órgão foi desativado em 2019 pela gestão Bolsonaro. A ex-presidente do Conselho, Elisabetta Hassini, vai voltar ao cargo. Esse conselho, que foi criado em 1993 com a participação da sociedade civil e auxilia o governo federal na elaboração, monitoramento e avaliação de políticas de combate à fome. Entre as medidas que propôs ao longo dos anos estão a criação do Programa de Aquisição de Alimentos para Famílias de Baixa Renda e o incremento de programas de financiamento da agricultura familiar. Depois de vencer a eleição, Lula afirmou que o combate à fome e à miséria era o compromisso número 1 dele, e recriar o conselho foi uma das promessas de campanha eleitoral. Em junho, mais de 33 milhões de pessoas não tinham o que comer diariamente no país. Mudando agora para o noticiário internacional, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, demitiu 3 ministros e agravou a crise relativa às reformas das áreas do trabalho, previdência e saúde no país. No anúncio, o esquerdista disse que a diversidade de opiniões é um valor do qual compartilha e que as propostas precisam de debate na sociedade, mas defendeu consenso e determinação no governo para que elas sejam aprovadas. O
presidente da Belarus, Alexander Lukashenko, desembarcou hoje em Pequim para uma visita de 3 dias. Aliado do russo Vladimir Putin, ele deverá se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping. A viagem ocorre dias depois de o país asiático publicar uma proposta de paz para a guerra da Ucrânia. E ainda sobre o conflito, a Finlândia iniciou a construção de uma cerca metálica na fronteira com a Rússia. As autoridades temem que Moscou use imigrantes para aumentar a influência política no país. Essa estrutura tem 3 metros de altura e 200 quilômetros de extensão. A obra vai custar ao todo 380 milhões de euros. A Finlândia aguarda apenas os votos da Hungria e da Turquia para ingressar na OTAN. E falando agora sobre eleições americanas, o governador da Flórida, Ron DeSantis, lançou nesta terça-feira seu novo livro de memórias, uma espécie de pontapé não oficial de sua pré-candidatura presidencial como possível candidato republicano em 2024. O político ainda não anunciou que será candidato, mas aparece à frente em várias pesquisas, inclusive à frente de seu guru, o ex-presidente Donald Trump. Mesmo sem anunciar oficialmente sua pré-candidatura, ele é visto como a maior ameaça, pelo menos inicialmente, de ganhar a indicação republicana no lugar de Trump. Em seus anos no Congresso, entre 2013 e 2018, DeSantis chegou a ser chamado de jovem líder brilhante pelo ex-presidente Trump, mas desde então muita coisa mudou na relação dos dois. Muito obrigada pela sua companhia. Vai ficando por aqui a edição da Noite do Panorama CBN desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. A gravação, edição, sonorização foi do Daniel Mesquita. Amanhã de manhã tem mais com a Bianca Santos e eu te encontro à noite. Muitíssimo obrigada pela companhia e reforço aqui os nossos canais de comunicação. Você pode me mandar um e-mail no barbara.falcão@cbn.com.br ou ainda, se você preferir, pode enviar uma mensagem nas redes sociais. O meu @ no Instagram é bmfalcão e no Twitter @bmfalcão_. Um grande abraço e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.